Certamente uma semana muito quente, né? A gente chega aqui na igreja e não quer mais sair, né? Desse clima, né? Ar-condicionado, que conforto. E é muito bom, irmãos, estarmos na casa de Deus, podendo cultuar a Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Eu sempre falo que esse é o melhor momento de nossa semana, momento onde nós trazemos a nossa família para cultuarmos ao Senhor. Nós já dirigimos a Deus nossas orações, devolvemos os nossos dízimos, ofertas, nós já louvamos a Deus. Agora o Senhor vai falar com a gente por intermédio da sua santa e bendita palavra. Então eu convido os irmãos a abrirem comigo a sua Bíblia na carta que nós estamos expondo aqui na igreja. Não vou falar de qual é, para ver se os irmãos lembram. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Só vou falar porque nós temos os nossos visitantes, né? Os membros aí. Colossenses capítulo 1, e nessa noite nós iremos meditar do versículo 24 ao versículo de número 29. É um texto pequeno, é um texto muito objetivo, muito direto do apóstolo Paulo. Mesmo sendo um texto pequeno, os irmãos sabem, eu não vou falar que não vou me demorar, porque sempre que eu falo isso eu acabo demorando mais do que de costume. Os irmãos acharam? Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Até aqui, irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração, pedir que o nosso irmão Neto faça a sua oração, pedindo a Deus que fale conosco nessa noite, por intermédio da sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos, nós já entendemos muito a respeito do contexto dessa carta. O apóstolo Paulo estava preso quando escreve essa carta para encorajar a igreja a permanecer firme em Cristo, a permanecer firme no Senhor. É uma carta muito cristológica porque exalta a pessoa de Cristo. Lembremos que naquela época havia um grupo de hereges em Colossos que queria pegar todas as correntes religiosas e filosóficas e transformar numa doutrina chamada a heresia colossense. Algumas pessoas lá afirmavam que tiveram visões, sonhos, receberam visitas de anjos, parece algumas igrejas dos nossos dias, né? Receberam visita de anjos, tiveram novas revelações da parte de Deus, haviam elementos judaicos e eles super enfatizavam a circuncisão. Era uma cidade extremamente politeísta, era uma cidade que adorava vários deuses e a igreja de Colossos estava vivendo nesse contexto, sofrendo essas pressões internas por parte desse grupo que frequentava a igreja e de pressões externas também, porque numa sociedade completamente depravada e corrupta, aqueles irmãos eram chamados para viver Cristo. Lembrando que o grande problema dessa heresia colossense era diminuir a pessoa de Cristo. Eles não enfatizavam em nenhum momento a pessoa de Cristo. Certamente, para esse grupo, Cristo foi apenas um grande homem,
um grande rabi, um grande mestre, mas não Deus, aquele que pode, de fato, transformar a igreja, aquele que cuida da igreja. Então, é uma carta muito cristológica, mas também trata muito sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja, e coloca Cristo no seu devido lugar, como aquele que é a cabeça do corpo, a sua igreja. Interessante, irmãos, que quando Paulo escreve as suas cartas, tem algo muito intrigante nelas. Porque Paulo, por exemplo, quando ele escreve aos Colossenses, aos Efésios, aos Filipenses e a Filemon, ele estava preso. Mas, mesmo estando preso, ele fala de alegria toda hora nas suas cartas. Ele fala que ele se alegra no Senhor. Ele fala que ele se sente feliz por ser digno de servir a Cristo. Ele entende, irmãos, claramente que servir a Cristo, apesar das lutas, apesar das tribulações, isso é privilégio. Servir a Cristo para o apóstolo Paulo não é um fardo pesado. Vou ter que ir para a igreja. Puxa vida, tá tão quente hoje. Queria ficar lá na minha bacia, né? Aqui tem banheira, né? Na minha banheira. Para o apóstolo Paulo, não, irmãos. Ele tinha prazer nas coisas de Deus, ainda que aquilo implicasse em sofrimento. Ele era um homem feliz, ele era um homem realizado, que tinha contentamento em Deus, apesar de tantas lutas que ele sofreu. Lembrando que Paulo era um ferrenho perseguidor da igreja. Mas, como nós falamos hoje pela manhã na escola dominical, o nosso Deus, através do sacrifício de Cristo, ele é poderoso para quebrantar o coração mais endurecido. E foi isso que ele fez com o apóstolo Paulo. E o Senhor Jesus já tinha dito para ele, eu vou mostrar para ele o que importa sofrer por causa do meu nome. E ele está louvando a Deus. Ele, por exemplo, se você olhar comigo no versículo 3, ainda do capítulo 1, ele dá graças a Deus por aquela igreja, ele elogia o amor daquela igreja, a fé daquela igreja, a esperança daquela igreja, e o modo de viver daqueles irmãos estava produzindo frutos. E ele coloca, por que aquela igreja estava produzindo frutos? Por causa do agir de Cristo nela. Por causa da obra salvadora de Cristo, que de fato converteu aqueles irmãos e eles estavam frutificando em toda boa obra. Então, a partir do versículo 3, ele vai dizer isto: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí ele começa o texto: agora, não é isso a conjunção aí, ó? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai falar da sua alegria, do seu privilégio de servir a Cristo em sua obra. E ele apresenta nesse texto claramente algumas marcas, características de alguém que foi alcançada pelo Evangelho. Tudo que nós produzimos na obra de Deus, no reino de Deus, não é necessariamente porque nós somos capazes, porque nós somos bem preparados. Não! Nós somos frutíferos no reino de Deus por causa da ação de Cristo na nossa vida. É Ele quem concede dons à igreja, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos salva, e isso produz em nós, indubitavelmente, marcas, características de alguém que foi alcançado verdadeiramente pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que foram libertos, como ele diz no versículo 13, aqueles que foram perdoados dos seus pecados, conforme ele diz no versículo 14. Todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, eles terão marcas na sua vida, eles terão algumas características na sua vida. E pensando nisso, eu gostaria de pensar no seguinte tema nessa noite: as marcas do verdadeiro Evangelho na vida dos servos de Deus. É sobre isso que Paulo fala nesse texto. E a primeira marca, irmãos, é regozijo em servir no reino. Vamos ler todos juntos novamente o versículo 24? Leiamos: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós
e preencha o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Interessante, o apóstolo Paulo estava preso, mas aí, ainda assim ele fala, olha, eu me regozijo. E regozijo, irmãos, tem a ver com alegria. Regozijo tem a ver com contentamento. Era como se Paulo estivesse demonstrando que os verdadeiros crentes precisam ser as pessoas mais felizes desse mundo, mais felizes dessa terra. Por quê? Porque eles são privilegiados por fazer parte do reino de Deus, por poder servir a Cristo no seu reino, na sua obra. Você já parou para pensar o quanto você é abençoado? O quanto você é privilegiado por Deus? Ao vir para esta igreja, você por acaso viu pessoas jogadas por aí nas sarjetas, nas calçadas, aleatoriamente, sem fazer nada? E onde que nós estamos? Na casa de oração, adorando o único Deus vivo e verdadeiro. Como filhos amados, nós não somos mais filhos da ira, nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo diz uma coisa intrigante. Ele diz, eu me regozijo nos meus sofrimentos. É interessante que às vezes a nossa alegria só está nos momentos bons da nossa caminhada. Não é verdade? É fácil estar feliz quando tudo está dando bem. Quando tudo está dando certo, de vez em quando, né? Quase nunca, mas de vez em quando, a gente olha a nossa conta bancária e não está vermelha, né? Tem um verdinho lá, né? Não tem muito, mas tem pelo menos um verdinho lá, e aí a gente se alegra, aí a gente se regozija, mas quando as coisas não estão tão bem assim, você tem contentamento? Você tem alegria no Senhor? Porque Paulo diz, olha, eu me regozijo, eu me alegro nos meus sofrimentos por vós, pela igreja. Paulo se entregou completamente para servir a Cristo e servir a igreja do Senhor. Paulo foi, sem dúvida, um dos homens que mais sofreu por causa do Evangelho. E ainda assim ele diz, eu me regozijo no Senhor. É interessante, eu quero lembrar aqui de Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas são açoitados e presos por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho. Diz o texto que eles estavam à meia-noite reclamando, murmurando, pensando em desistir. O que eles estavam fazendo à meia-noite depois de terem sido presos e açoitados? Eles estavam louvando a Deus. Eles estavam alegres no Senhor. Eles estavam felizes por serem dignos de sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero lembrar também em Atos, capítulo 5, quando os apóstolos foram presos por pregarem o Evangelho, e eles foram duramente advertidos pelas autoridades judaicas, não ensinem mais nesse nome, não falem mais a respeito de Cristo. E eles responderam, é impossível, nós não conseguimos parar de pregar o Evangelho, nós não conseguimos parar de falar desse nome. Vocês podem até matar a gente se vocês quiserem, mas o Evangelho, ele vai ser pregado. E eles foram libertos e falaram assim, não preguem mais, né? Era uma taca neles, falaram, não preguem mais. Aí diz o versículo 41, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Nós precisamos, irmãos, ter alegria no Senhor em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos em que nós sofremos por causa do Evangelho. Sabe por que a igreja não sofre tanto nos nossos dias? Porque a gente não incomoda tanto esse mundo com a nossa vida. Porque onde o verdadeiro Evangelho chega, isso incomoda. Sabe por quê? Porque o Evangelho, irmãos, ele não é apenas aquele Evangelho da prosperidade, da bênção, do milagre urgente,
da vassoura santa, né, que você passa lá em qualquer lugar e retira tudo que não presta, da flor, agora qual é a cor da flor? Flor amarela, que traz prosperidade, e só se fala de bênção, só se fala de bênção. Onde o evangelho é vivido, há sofrimento. Por quê? Porque o evangelho também confronta os pecados dos homens. O evangelho também fala de inferno. O evangelho também fala de condenação. O evangelho também fala daquelas pessoas que zombam do nome de Deus. O evangelho, ele confronta. O evangelho, ele incomoda as pessoas. Por que a igreja não incomoda tanto as pessoas? Porque falta viver o verdadeiro evangelho. Mas os servos de Deus, eles tinham essa alegria no Senhor, mesmo sofrendo por causa do evangelho. E é interessante, se você lê a história da igreja, inclusive nós temos um livro aqui na nossa biblioteca do Justo Gonzalez, não sei se você conhece essa coleção, é uma coleção que tem, eu acho que uns 10 livros pequenos, eles juntaram em apenas 2 volumes. E se você ler, por exemplo, a história da igreja do 1º e 2º século, a história, esse livro diz que é a era dos mártires. A igreja nunca foi tão perseguida quanto no 1º e no 2º século. Mas era a igreja mais santa que nós temos notícia. Porque aqueles crentes meia boca, eles não ficavam muito tempo na igreja. Por quê? Porque eles não estavam dispostos a sofrer afrontas por causa do nome de Cristo. Então a igreja era mais santa, a igreja era mais pura, e aqueles irmãos que eram perseguidos, eles se regozijavam, eles tinham uma alegria por causa do evangelho de Cristo. Esse é o primeiro ensinamento, a primeira marca de alguém que foi alcançada pelo verdadeiro evangelho. Ela tem a alegria de seguir a Cristo, ela se regozija pelo privilégio de servir a Cristo e de servir ao Senhor. E a segunda marca, irmãos, que é junto a esta, é estar disposto a, se preciso for, sofrer por causa de Cristo. Porque Paulo diz, olha, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu estou disposto a sofrer pelo nome de Cristo. Eu quero fazer a minha parte na obra de Deus, ainda que isso me custe caro. Ainda que seja no meio de sofrimento, de cansaço, de perseguição, nós estamos prontos a sofrer por causa de Cristo. É claro que o texto não está afirmando, irmãos, que a obra de Cristo ela está incompleta, porque Paulo usa essa expressão, preenche o que resta das aflições de Cristo. Uma leitura superficial poderia dar a entender, será que Cristo não sofreu ainda o suficiente? Paulo está completando isto? É claro que não. Ele está dizendo apenas, irmãos, que a igreja é chamada também para sofrer por Cristo. Há um sofrimento como requisito daqueles que amam a Cristo, porque vez ou outra alguém vai ficar incomodado por você. Às vezes é aquela sua família que é de outra denominação, de outra religião, que vai criticar você e vai julgar você porque agora você adora Cristo. É aquele teu chefe, é aquele teu colega de trabalho que não suporta crentes, eles falam abertamente que não suportam crentes. Mas, irmãos, nós fomos chamados para isto. Cristo mesmo já tinha nos prevenido que no mundo nós teríamos aflições. E Paulo diz, eu preencho o que resta das aflições de Cristo, ou seja, eu estou disposto a sofrer a minha parte. Eu estou disposto a sofrer por causa do nome de Cristo. Irmãos, a vida cristã é uma bênção. Ser seguidor de Cristo é um presente de Deus, mas também tem os seus momentos difíceis. Tem os nossos momentos de luta, tem os nossos momentos de tribulação, mas são nesses momentos que o Senhor nos permite que nós cresçamos, que nós amadureçamos. Paulo, quando chega lá na frente, já no final da sua vida, ele diz, eu aprendi a viver contente
em toda e qualquer situação. Eu sei ser honrado, mas eu também sei humilhado. Eu sei o que é ter fartura, mas eu sei também o que não é ter nada. E ele fala, em todas essas coisas, eu já tenho experiência. E aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, nós não precisamos ter medo de sofrer pelo Evangelho, porque quem nos fortalece é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Importa, irmãos, antes obedecer a Cristo do que obedecer a este mundo, do que obedecer aos homens. Lendo um artigo sobre os sofrimentos do apóstolo Paulo, irmãos, o quanto esse homem sofreu. Sabe o que resta das aflições? Eu vou falar uma parte para os irmãos. Ele, por exemplo, logo no início da sua caminhada cristã, ele tem que ser baixado por um cesto para não ser preso. 2 Coríntios capítulo 11, ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade, ele foi apedrejado em Listra, logo no começo da sua viagem missionária ele já recebe um apedrejamento. Às vezes, irmãos, nós somos tão falhos como servos de Deus que a gente acha que é uma provação até vir para a igreja. Tá calorzinho hoje. Nossa, né? Puxa vida, será que o ar-condicionado está tinindo lá na igreja? Quer saber, eu não vou hoje não. Mas aqueles irmãos, Paulo no início do seu ministério, ele já é apedrejado e tirado da cidade como morto, não é isso que diz o texto lá? Por quê? Por causa do Evangelho. Na Macedônia ele foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Ele foi perseguido pelos judeus em Tessalônica, porque ele pregou em Bereia. Ele, por pregar contra os falsos deuses de Éfeso, ele ficou em meio a uma grande confusão na cidade, teve que sair fugido. Em Jerusalém, ele é acusado injustamente, é preso e levado a Roma. Ele é perseguido, foi quase morto. Aí, quando ele vai ser levado a Roma, eles param, tem um naufrágio no meio do caminho, como se não bastasse, né? Tem um naufrágio, ele chega na ilha de Malta, vai pegar alguns gravetos e uma cobra peçonhenta ainda pica o apóstolo Paulo. Tudo dando errado. Ele fala assim, azarado esse apóstolo Paulo, né? Tudo acontece. Deus salva do naufrágio, chega lá, vem uma cobra venenosa, ainda pica o apóstolo Paulo. Ele foi, irmãos, segundo os historiadores, decapitado pelo imperador Nero, sendo acusado de incendiar Roma, ou uma parte do Império Romano. Esse é o apóstolo Paulo, irmãos, que estava disposto até a morrer e morreu por causa do Evangelho. O que nós estamos dispostos a sofrer por causa do Evangelho? A vida cristã, irmãos, ela não é brincadeira. Ela é uma bênção, mas ela não é brincadeira. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer, já chega de brincar de ser crente, já chega de ter uma vida cristã relapsa, descompromissada. Chega, irmãos, de uma geração de crentes preguiçosos. Chega de uma geração de crentes melindrosos, né? Se você ri, ele fala que você está rindo da cara dele. Se você não fala nada, ele fala que você está bravo com ele, porque você não falou com ele. Irmãos, a gente tem que parar com essas coisas. Vamos seguir a Cristo. Vamos arregaçar as mangas, porque nós somos privilegiados. Os nossos nomes foram escritos no livro da vida, irmãos. Nós temos salvação em Cristo. Irmãos, nós vivemos uma geração que ninguém está disposto a fazer nada praticamente pelo Senhor. Que dirá morrer pelo Evangelho? Certamente, se baixasse agora uma perseguição aqui nessa igreja, talvez estivéssemos menos da metade desses bancos cheios, porque a maioria das pessoas, elas não querem pagar o preço, elas não querem negar a si mesmas, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. Mas diz a palavra que aquele que não toma a sua cruz não é digno dele, porque não existe, irmãos, evangelho sem a cruz. Jesus nos convida nessa noite a carregar a nossa cruz.
A terceira marca, irmãos, é que nós precisamos ter a plena consciência de quem nos chamou, que foi Cristo. Observe comigo o versículo 25. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo tinha plena consciência que ele foi chamado para servir a Cristo em sua obra. Você já parou para pensar que todos nós que estamos aqui, nós fomos chamados por Deus para servi-lo, para fazer a obra? É claro que nós temos dons diferentes. Cristo, ele dá diferentes dons para a sua igreja. Mas todos nós que aqui estamos, fomos chamados para servir a Cristo. E Paulo diz, olha, foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que Deus me vocacionou. Então é como se Paulo estivesse dizendo, a única coisa que eu quero fazer é cumprir a minha missão nessa terra. Irmãos, eu acho fantástico o apóstolo Paulo, quando ele chega no final da sua vida, se despedindo de Timóteo, seu filho, podemos dizer assim, no ministério. E ele fala, combati o bom combate. Completei guardei já agora a coroa da justiça me está guardada. Não apenas a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. E eu pergunto a você, se Jesus fosse te levar hoje, você poderia dizer o que o apóstolo Paulo disse? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ou seja, você teria como dizer, como o apóstolo Paulo, olha, eu cumpri a minha missão nessa terra. Irmãos, Deus nos chamou, não foi para ficarmos de braços cruzados. Nós temos uma missão nessa terra. E a nossa missão é fazer o nome do nosso Salvador conhecido, é pregar o Evangelho, é viver o Evangelho, é dar bom testemunho do Evangelho, é servir a Cristo em sua obra, é amar os irmãos, amar a igreja e servir a igreja onde o Senhor nos colocou para nós servirmos a Ele. Nós não podemos ignorar o nosso chamado, a nossa missão. Muito pelo contrário, nós precisamos valorizar a nossa missão. Irmãos, por mais simples que possa parecer o que você faz no reino de Deus, na obra de Deus, é importante para o Senhor. Porque o Senhor não é esquecido, ele não é injusto para se esquecer daquilo que nós fazemos no seu reino. E aqui eu gostaria de lembrar da saudosa irmã Sebastiana, zeladora da igreja onde eu cresci. E a irmã Sebastiana, ela não tinha muito jeito para falar na frente da igreja. Ela não tinha muito jeito para liderar a SAF da igreja ou para falar em público. Na verdade, ela se escondia atrás das irmãs para não ter que falar em público. E ela era apenas zeladora da igreja. Mas ela era também a maior intercessora da nossa igreja. Aqui na igreja eu já percebi um pouco disso, né? Cada igreja é uma igreja pequena como a nossa, né? Nossa capela. Sempre tem as pessoas que sentam naquele determinado lugar, não é verdade? Eu já sei que o irmão Paulo gosta de sentar nessa parte, o Mike e a Paula ali, certo? A gente já tem o nosso lugarzinho, né? A dona Simone ali, né? A Beth ali. A gente já tem meio que o nosso lugarzinho, né? Aquele local preferido da igreja. E sabe o que aquela irmã fazia? Todas as vezes que ela ia limpar a igreja, uma irmã simples, humilde, antes de limpar a igreja, ela se ajoelhava onde cada família da igreja sentava e orava por cada uma das famílias da igreja. Irmãos, certamente a irmã Sebastiana está louvando a Deus agora, está adorando a Deus agora, porque ela cumpriu a sua missão. Era algo simples, mas era algo extremamente significativo para a igreja. Tudo que nós fazemos, irmãos, para a obra de Deus é importante, é significativo. Nós precisamos valorizar o nosso chamado para servir a Cristo. Porque se você não valoriza o seu chamado, se você não cumpre o seu chamado, certamente você está sobrecarregando outro irmão na igreja, outro irmão na obra de Deus. É por isso que às vezes tem pessoas na igreja com 50 cargos.
É porque era para ter 49, né, pessoas fazendo alguma coisa, mas a maioria não faz. Então, não, pastor, eu estou aqui, pode contar comigo. Irmãos, tem alguns irmãos na igreja que às vezes ficam até com vergonha de pedir algumas coisas, né? Porque você vai em quem quer servir a Cristo. Você vai nas pessoas que querem cumprir o seu chamado. Se você não está valorizando e cumprindo o seu chamado, alguém está sobrecarregado fazendo por você algo que ele não foi chamado para fazer. Mas a grande honra, irmãos, do apóstolo Paulo, a marca da sua vida era conduzir pessoas a Cristo. E esse era o maior privilégio que o apóstolo Paulo carregava consigo. Versículos 26 a 28, ele diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual, esse Cristo, que é a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa, irmãos, é uma marca preciosa na vida dos servos de Deus. Eles querem fazer o nome de Cristo conhecido. Eles querem pregar o Evangelho. E Paulo fala, olha, esse é meu privilégio, é poder pregar o Evangelho. E essa era a missão de Paulo. Paulo abriu mão de casar, Paulo abriu mão de muita coisa. Eu acho que ele abriu mão da sua própria vida para viver a vida de Cristo, para viver a vontade de Deus na sua vida. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. E eu acho que nós, se tivermos um pouco de juízo na nossa cabeça, nós deveríamos falar a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Ai de nós, irmãos, se não pregarmos o Evangelho. Ai de nós, se não anunciarmos a palavra de Deus às pessoas. E Paulo diz a Timóteo, insta Timóteo, quer oportuno, quer não, prega a palavra. E eu digo aos irmãos, pregue a palavra, fale do amor de Cristo, não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha de compartilhar a sua fé com as pessoas. Pode ser que elas não te ouçam, pode ser que elas esnobem, pode ser que elas até te ofendam. Mas ai de nós, irmãos, se não pregar o Evangelho. Deus chamou essa igreja para ser uma igreja missionária. Deus chamou essa igreja para fazer o nome do seu Filho Jesus Cristo conhecido. É por isso que nós queremos um local maior. Não é para termos um templo mais confortável. Teremos um templo mais confortável, mas nós queremos, irmãos, é que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. O que nós queremos é que esta igreja seja uma igreja plantadora de novas igrejas. O que nós queremos é poder, de repente, construir aquela igreja lá no Senegal com o nosso missionário, João Batista, que já está lá. Os irmãos devem ter recebido a mensagem essa semana, já chegou no Senegal, já está fazendo a obra de Deus lá. E parece que alguns jovens nessa igreja, né, que têm o desejo de serem missionários, né, para fora, né? A gente vai enviar mesmo. E assim, ó, quem não casar logo, nós vamos mandar para a missão, né? E esse é um privilégio, irmãos, que Deus dará a essa igreja. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Como é bom nós conduzirmos pessoas a Cristo, fazer o nome de Cristo conhecido. E aí Paulo conclui, irmãos, no versículo 29, eu gostaria de concluir com esse versículo também. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, ou o máximo possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo está dizendo, eu estou tentando fazer a minha parte, eu estou me esforçando, eu estou me afadigando, eu estou fazendo o melhor que eu posso para cumprir a minha missão nessa terra. E eu tenho que perguntar isso aos irmãos, essa pergunta que quebrantou meu coração a semana inteira.
Será que eu estou me esforçando o máximo possível na obra de Deus? Será que eu estou vivendo para a glória de Deus o melhor que eu posso, o máximo que eu consigo? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer nessa noite. Paulo está dizendo que, estou fazendo a minha parte, eu estou me esforçando, mas ao mesmo tempo ele reconhecia que a força não vinha dele, que a capacitação não vinha dele, porque ele diz no final, não é segundo a minha capacidade, não é segundo a minha força, porque nós somos fracos, nós somos incapazes, nós somos limitados, mas ele diz, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Nós precisamos de Deus para cumprir a nossa missão. Nós não conseguiremos sozinhos. E é justamente por isso que Cristo diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se esforce, faça o melhor que você puder para servir a Cristo. Se nós fizermos isso, nós que somos membros dessa igreja, nós que estamos aqui, o novo templo vai ser pequeno também, porque nós vamos falar do amor de Cristo aos 4 cantos dessa cidade. Vamos falar aí para os ribeirinhos, falar em outros estados, em outros países, quem sabe? Deus é poderoso para nos usar. Apenas, irmãos, o que Deus quer? Deus não quer alguém super mega power qualificado. Deus ele não quer alguém que acha que sabe fazer bem feito. Deus não quer aquela pessoa que se sente a última bolachinha do pacote. Não, irmãos, Deus só quer alguém que fale assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E se você se acha incapaz, eu quero dizer, você é mesmo. Se você se acha limitado, eu quero dizer, você é mesmo. Se você de repente fala assim, eu tenho vergonha demais, eu disse, eu sei, você tem mesmo. Mas eu quero dizer para você que quem vai fazer a obra através da sua vida é Cristo. É Ele que vai te dar força, é Ele que vai capacitar você, é Ele que vai fortalecer você todos os dias, até a consumação do século. Eu gostaria, irmãos, de encerrar este sermão, lendo aqui 50 páginas de um texto, brincadeira, mas eu gostaria de ler uma parte desse livro chamado A Era dos Mártires, que fala um pouco sobre a perseguição no primeiro século. Ouça algumas partes desse texto. A perseguição havia caído sobre estas 2 cidades inesperadamente, como um relâmpago. E, portanto, nem todos estavam prontos para enfrentar o martírio. Segundo a carta que estamos citando, cerca de 10 foram débeis e saíram do ventre da igreja como abortos. Os demais, entretanto, mostraram-se firmes, ao mesmo tempo que tanto o governador como o povo se indignavam cada vez mais contra eles. Ele está falando da perseguição aos cristãos no primeiro século. Diante de sua obstinação e provavelmente para ganhar a simpatia do povo, o governador mandou torturar os cristãos. Um certo santo, esse é o nome de um irmão, limitou-se a responder, sou cristão. E quanto mais lhe torturavam e mais perguntas eram feitas, mais firme se mostrava em não dizer outra palavra, a não ser, sou cristão. O cárcere estava tão cheio de prisioneiros cristãos que muitos morreram asfixiados antes que os verdugos pudessem aplicar-lhes a pena de morte. Alguns dos que antes haviam negado a sua fé, ao verem seus irmãos tão valorosos em meio a tantas provas, voltaram à sua antiga confissão e morreram também como mártires. Porém, a mais destacada de todos esses mártires foi Blandina, uma mulher frágil por quem os cristãos temiam. Quando lhe chegou o momento da tortura, mostrou tal resistência que os verdugos tinham que se alternar para torturá-la. Vários dos mártires foram levados ao circo. Blandina foi pendurada no madeiro no meio deles, e dali ela os encorajava. Como as feras não a atacaram, os guardas a levaram de novo ao cárcere. E por fim, neste dia
de tão bárbaros espetáculos, Blandina foi torturada em público de diversas maneiras. Primeiro a açoitaram, depois a fizeram ser mordida por feras. Em seguida, fizeram-na sentar-se em um assento de ferro quente e ainda a encerraram em uma rede e fizeram com que um touro bravio a chifrasse. Como em meio de tantos tormentos, Blandina seguia firme em sua fé. Finalmente, as autoridades ordenaram que fosse degolada. Estes não são senão os poucos exemplos dos muitos martírios que tiveram lugar na época do imperador Marco Aurélio. E eu pergunto aos irmãos, é difícil ser crente nos nossos dias? É difícil vir para a igreja? É difícil ler a Bíblia? É difícil ter momentos de oração no seu quarto? É difícil amar o nosso irmão? É difícil fazer algo simples na obra de Deus? É só isso que Deus pede de nós hoje. Desses irmãos, Deus pedia a vida, queridos. Deus pedia parte dos seus corpos. Deus pedia que eles morressem e mantivessem sua fé numa fogueira sobremaneira acesa. Quantos foram queimados vivos? Nessa época faltou madeira para fazer cruz, para pendurar os cristãos. Muitos foram colocados em troncos pelo meio das ruas e seus corpos foram incendiados só para que Roma fosse mais iluminada. Era isso que Jesus pedia desses irmãos. O que Cristo pede de nós hoje, irmãos? Nada comparado ao que esses irmãos sofreram. Que possamos, irmãos, nessa noite, tomar uma decisão e sermos transformados por essa palavra. Porque essas marcas é que são as marcas do verdadeiro crente, do verdadeiro servo de Deus, daquelas pessoas que verdadeiramente foram alcançadas pelo poder do Evangelho. E a minha pergunta é, que resposta você dará à palavra de Deus nessa noite? Você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, pode me usar, Senhor. E eu espero que você responda isso. Ou será que você vai ser indiferente, vai falar, Senhor, não é para mim essa palavra? É claro que é para você. Que o Senhor possa mudar e transformar a nossa vida nessa noite. Amém, queridos? Vamos colocar de pé e vamos orar.